E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Hoje eu trouxe um filme um pouco diferente, mas que eu também amo, eu adoro esse gênero. Eu sei que eu falei de poucos filmes assim, mas a ideia é trazer mais no meu canal. Hoje irei falar de um filme noir da década de 40, chamado O Tempo Não Apaga, né? Estrelado pela Barbara Stanwyck, Judith Anderson, Elizabeth Scott, Kirk Douglas, entre outros. Bem, a Elizabeth Scott, ela tinha uma voz mais rouca, mais sensual, e lembrava a da Lauren Bacall, né? E a Paramount tentou vender a imagem como a nova Lauren Bacall. Quem é Lauren Bacall? Foi a senhora Humphrey Bogart, de O Falcão Maltês, e todos os atores estão ótimos no filme. Barbara Stanwyck era uma lenda e você vê o porquê que ela era uma lenda. Nesse filme, Martha Ivers, que era a personagem dela, era extremamente cheia de camadas, uma pessoa marcada, extremamente marcada pela infância. E era uma das mais complexas, era moralmente ambígua. Então, sim, esse filme entra como filme noir, lembrando que é de 1946, e fantástica, Bárbara está fantástica, Kirk Douglas está em seu primeiro papel, tá? Claro, ele foi descoberto também pela Barbara Stanwyck, que já tinha sido a fada madrinha de William Holden. E ela repete a dose aqui. A Judith Anderson, vocês devem lembrar por seu papel em Rebecca, né, a assistente, e entre outras coisas, do filme de Alfred Hitchcock de 1940. E aqui a Judith Anderson é uma tirana, uma mulher tirana, manipuladora, que vigia todos os passos que a sua sobrinha Martha dá. Então a Martha vivia meio que numa prisão, só que uma prisão mais chique. Uma noite de trovoada, elas brigam muito. E, gente, não é spoilers, porque vai acontecer, tá? Logo em seguida. 2 minutos de filme, 3 minutos no máximo. A tia acaba partindo dessa para melhor, mas foi um acidente, certo? E essa cena foi vista pelo pai e pelo amigo dela, né? O Sam, que é interpretado pelo Van Heflin. É claro que pessoas adultas se intrometeram, né? E o pai do Walter, né, o personagem do Kirk Douglas, se intromete e eles encobertam o que realmente aconteceu. Então,
para Marta não ir para prisão e viver em orfanato, em coisas do tipo, eles encobriram a história, né? E, bem, a Marta se tornou uma mulher super poderosa, manipuladora, mas ao mesmo tempo vulnerável e traumatizada. Então ela era cheia de camadas. O pai do Walter, né, do personagem do Kirk Douglas, ele manipula completamente a situação para proteger, né, o filho e a Marta, né? Então não aconteceu nada muito grave com eles, tanto com a Marta quanto o Walter. Alguns anos se passaram e você percebe que cada pessoa, os 3 personagens, passaram por coisas diferentes, né? Marta se tornou uma mulher rica, fria, mas ao mesmo tempo traumatizada e vulnerável. Ela acabou herdando, né, os bens do império dos Ivers, né? Mas ela casou com o Walter, e o Walter, ele primeiro ele era um promotor, depois se tornou político. Mas é claro que estamos falando de um filme noir. Então ele é um homem frágil, inseguro e totalmente dependente emocionalmente da Marta. Ok, beleza. E o Sam? O que aconteceu com o Sam, né? Personagem do Van Affleck. Ele volta na cidade, né? Porque depois de tudo que aconteceu quando eles eram crianças, ele muda de cidade. Então ele volta, né? Depois de 20 anos depois, ou algo em torno disso, para aquela fatídica cidade. E com a presença dele, ressurge sentimentos mistos na Marta. Por quê? Porque ela gostava daquele garoto. Então, nostalgia, uma atração incontrolável, medo. Porque o Sam viu a verdadeira cena, né? Mas, vamos lá. Mas a Marta não é a única que tem medo do Sam. O Walter também tem, né? Porque ele tem medo que o Sam revele o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. E você vê, né? O Sam, ele começa a sair com uma outra mulher, a Toni, que é interpretada pela Elizabeth Scott, que é uma jovem vulnerável, e os dois começam a se envolver de forma genuína, íntima. Você vê, né, que esse relacionamento do Sam com a Toni é bem o oposto do ambiente tóxico que ele acaba vivendo, né? Que a casa dos Ivers não existia amor, tá? Existia contrato, existia
uma coisa para salvá-los de algo que aconteceu há muito tempo. É claro que a Marta não gostou nada dessa história dele se relacionar com a Toni, né? E ele é sempre manipulado por ela, ou melhor, ela tenta manipulá-lo, né? Ela começou a bater fora da casinha, né? Depois que ele voltou, depois que ele começou a se relacionar com a outra mulher. E o Walter, ele é tomado pelo ciúme, pelo álcool, medo de se expor, e cada dia mais ele vai arruinando, né, a vida dele, bebendo que nem um gambá. Gambá não, tô brincando, mas bebendo todas, tipo, tomando 1 litro de uísque de manhã. Bem, esse filme é incrível, ele é bem no ar mesmo. Será que existe mocinho e bandido nesse filme? Todos têm culpa no cartório, todos. Mas é um filme extremamente interessante e quem não assistiu, eu recomendo. Não somente para os fãs do Kirk Douglas, da Judith Anderson, Ilimitado, mas para quem gosta de resolver um mistério, vale a pena. Vale tomar uma cervejinha comendo uma pipoca. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser deixar comentários abaixo sobre o filme, fica à vontade. E agora sim, irei. Um abraço. Fui!